Eu quero te contar por que pedalar e correr engordam. Tudo que você não sabe sobre isso eu vou te ensinar agora e como você faz para que isso seja revertido. Eu sou Daniel Martins e eu volto para te falar. Como assim, Daniel? Você é louco? Pedalar e correr não engordam. Pois eu vou provar para você que sim. Porque normalmente quando a gente começa a correr e a pedalar, a gente tem uma falsa sensação que gasta muita energia. De que forma? A gente chega muito cansado, muito ofegante e então a gente acha que as nossas energias estão esgotadas, que nós gastamos tudo que tínhamos e não vamos precisar repor isso comendo muito. Pois é esse o grande erro que você comete. Quando você está num processo de emagrecimento e você começa a dar recompensas antes da hora, você comete o seu primeiro erro. Como assim o primeiro erro? Pois é, se você quer emagrecer, independente se você começou agora ou já está fazendo treino há algum tempo, você não tem que se dar alguns presentinhos, alguns mimos como eu posso comer um doce porque hoje eu treinei bastante, hoje o treino foi forte. Ao contrário, você não tem que se dar isso porque você não atingiu objetivo nenhum. Você fez só uma parte do seu treino, que era que ele fosse forte, que ele fosse longo ou que ele fosse como estava planejado. É aí que a gente se engana. Eu cansei de fazer isso, eu estava lá 20 quilos a mais, emagreci um pouquinho e aí eu fazia um treino final de semana ótimo ou no meio da semana falava, nossa, hoje eu vou colocar um pouquinho mais de arroz ou eu vou comer um pedaço a mais de carne porque o treino foi muito bom. O treino foi ótimo e eu tô acabado, eu gastei mais energia do que eu devia. E eu cometi esse erro e aí eu estacionava, eu não conseguia evoluir e o meu peso não mudava. E foi aí que eu comecei então a perceber que tinha algo errado. E aí toda vez que eu conversava com minha nutricionista, ela falava, Daniel, você fez alguma coisa de errado? Eu falava, não, eu treinei forte, segui a dieta. Mas a gente esquece porque é só um detalhezinho, né? Então a gente acaba passando desapercebido. E aí quando eu me dei conta disso, eu comentei, ela falou, tá aí, Daniel, para com essas recompensas. E foi aí que eu voltava a melhorar. É aí que eu comecei a entender que não tem recompensas. Existe um planejamento a ser seguido e ele precisa acontecer. E a gente acha que uma parte dele é o suficiente para ser o grande mágico de tudo. E não é. Não existe mágica no treino, como não existe mágica na dieta, como não existe mágica em lugar algum. O que existe é rotina, o que existe é empenho, o que existe é a forma correta da gente estar fazendo as coisas. Se a gente começa a se burlar dessa forma, a gente acaba não entendendo. Outro grande erro que a gente começa é lá nos treinos longos, porque o treino é muito longo. Em vez de eu treinar 1 hora, igual eu faço durante a semana, eu treinei 2, 3 horas, já cheguei a pedalar 8 horas sem parar. Então eu acho que eu posso comer mais, ou eu posso comer um doce, alguma comida diferente. Pois é, o que a gente precisa entender é que nós não temos que fazer isso, como eu já expliquei. E outro motivo é que o nosso organismo não está pronto para fazer isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer pedal muito longo, ou a gente tem provas e desafios muito longos, a gente, além de treinar para isso, aumentando os volumes, a gente treina também com a nossa alimentação. Porque o nosso corpo precisa se adaptar em absorver todos esses nutrientes e toda essa comida que a gente vai pôr para dentro. Então quando você vê uma pessoa que está lá fazendo um desafio e pedalando por horas, ou como eu já fui para Aparecida do Norte, são 4 dias com um pedal de mais de 150 km por dia. Veja bem, isso é muito difícil. Só que o meu corpo estava pronto para poder absorver cada uma das comidas que eu ingeria. No primeiro ano, quando eu errei, eu comia um absurdo, eu comia um monte porque eu ia gastar muita energia. Olha bem, eu ia gastar energia. Quem garante que eu gastei aquela energia, que eu coloquei a intensidade correta? E mesmo que eu tenha atingido isso, quem garante que meu corpo vai absorver tudo que eu comi?
Pois é, quando a gente treina certo, e os outros anos eu fiz isso, foi dentro dos meus treinamentos, eu comecei a comer igual eu ia comer quando eu estava nesse desafio. Quando eu vou para uma prova longa, eu me adapto não só no treino, mas também para o meu intestino fazer toda essa absorção de nutrientes e não me falte nada. Então, quando eu vou fazer minha alimentação, eu penso nela também de forma detalhada. E aí está o grande segredo. A gente costuma pedalar 1 hora por dia, no final de semana quer pedalar 4 horas. Por mais que a gente manda um monte de gelzinho, que é de fácil absorção, não é porque é de fácil absorção que o seu corpo tem condições de absorver isso. Ele foi treinado para absorver isso a cada meia hora um gelzinho ou a cada 1 hora você comer? O seu corpo está preparado realmente para isso? Então fica aí essa dica para que você entenda que você vai engordar pedalando ou correndo se você não fizer as coisas como elas devem ser feitas, que é controlar também a sua alimentação, além de ter a intensidade correta em cada treino. Quando você ajusta o seu treino e a gente consegue ter um planejamento adequado, como eu vim falando nos outros podcasts e eu venho falando lá na comunidade de treinamento gratuito, a gente precisa ter tudo isso programado, tudo isso planejado para que não ocorra nenhum erro durante todo esse percurso. Lembra? Entra lá na comunidade e você vai ter todas essas dicas e muito mais, além de treinos gratuitos. Tem o link aqui, se você está olhando pelo Instagram, na bio tem aqui um link onde você vai direto para lá. Se está no YouTube, aqui embaixo, nos comentários, eu vou deixar para vocês então o link para acessar os grupos. Fiquem de olho, não perca, podcast tem de novo quinta-feira.